Olá, sejam bem-vindos a mais um Drop CCA e hoje nós vamos falar sobre autocontrole. O que é autocontrole? É um dos aspectos do fruto do Espírito Santo na vida do cristão. A pessoa que demonstra essa qualidade tem sua vida caracterizada pela disciplina. No grego significa pegar, segurar bem firme. Fala da força de uma pessoa que segura a si mesma e que se mantém sempre no pleno controle de si mesma. Paulo diz que todo atleta em tudo se domina quando ele está treinando. Há disciplina também no comer, no dormir e no fazer os exercícios físicos. Trata-se da capacidade de dominar o desejo por meio da razão, do pensamento. Suporta a dor, a vergonha, a injustiça e a agressão. O autocontrole é uma atitude essencial para o líder e para todas as pessoas. Exemplos de falta de autocontrole: quando entra cobiça, extravagância, desviar dinheiro, dar desfalque na empresa, tentações sexuais, falar demais e sem discrição, gula e abuso do álcool, orgulho, autossatisfação. A tudo que você diz, eu não posso viver sem, revela falta de autocontrole. Ninguém está imune a tentação produzida pela falta de autocontrole, mas os líderes são muito mais suscetíveis. O apóstolo Pedro era conhecido pela sua ousadia e autoconfiança. Ele disse com muita veemência que defenderia Jesus em qualquer situação de oposição. Mas foi ele quem sacou a espada, e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, quando os soldados vieram prender Jesus. E também foi Pedro que naquela mesma noite negou Jesus por 3 vezes. Uma autoconfiança excessiva em nossos pontos fortes pode sabotar nosso autocontrole nas próprias áreas em que somos fortes. O autocontrole, ele dá coragem para manter a posição dentro da visão. O líder eficiente é guiado pela visão que Deus lhe dá. Ele não se deixa levar pela opinião e pelas pressões dos outros, E ele não permite que nada nem ninguém o faça desviar da sua visão. O autocontrole dá coragem ao líder para ficar firme em sua convicção, mesmo quando os outros estão questionando sua visão. Pelo hábito do autocontrole, o líder aprende a se firmar em sua própria avaliação e compreensão da situação, em lugar de confiar na opinião popular. Ter um caráter forte é algo pessoal, que exige cultivo pessoal. O autocontrole ajuda a desenvolver um caráter forte que pode ser definido como a capacidade de se posicionar sozinho.
O líder percebe a necessidade de ficar só, porque o contínuo contato, com as pessoas podem enfraquecê-lo. Por quê? Ele poderá cair para o nível deles, poderá fazer concessões aos seus hábitos, às suas fantasias, às suas maneiras de pensar. Em vez disso, ele deve ajustar o desenvolvimento espiritual do seu caráter de modo a colocar-se no nível de Deus, receber de Deus, ouvir de Deus, ser guiado pelo Espírito Santo. Nós vemos Jesus em relação aos seus discípulos. Jesus passava muito tempo com eles, durante o dia, mas havia momentos em que Jesus os deixava e se apartava para um lugar onde ele podia ficar sozinho com Deus. Esse é o a sós com Deus, que é muito necessário para um líder. Ficar no nível do grupo, às vezes, é muito mais fácil, mais confortável, do que se situar acima deles, no sentido de ter mais clareza da visão, conhecer mais de perto, por revelação vinda diretamente de Deus. Mas isso impediria o atendimento, das mais altas necessidades do grupo, dando-lhe uma visão que resulte em mudanças de permanente benefício. A visão, ela deve envolver um benefício permanente para as pessoas. Isso é o coração da visão que o líder deve ter. É na solidão com Deus que reconhecemos a nossa necessidade dele, a nossa dependência, e também em sua presença nós nos fortalecemos. Mas a solidão requer autocontrole. A sós com Deus no deserto, João Batista recebeu a visão de Deus para ele, de preparar o caminho para a chegada do Messias. Mas João Batista sabia também que convinha que o ministério de Jesus crescesse e que o dele diminuísse. O autocontrole conquista seguidores para o líder. As pessoas querem um líder em quem possam confiar. Todos querem seguir alguém cujo exemplo seja digno. Como desenvolver o autocontrole? Primeiro, pela dependência de Deus, Sabemos que não é na nossa força, mas é pela capacitação que vem dele. Segundo, com uma vida de disciplina em todas as áreas da nossa vida. Disciplina com a oração, disciplina com a palavra de Deus, disciplina com o devocional diário, disciplina com o aprendizado na igreja local, servindo a igreja local. Todas as áreas precisam estar em disciplina. Também tomando decisões antecipadamente, sendo gratos pela adversidade. A adversidade é uma boa ocasião para nós treinarmos o nosso caráter, para nós aprendermos lições preciosas. Sendo também dominando o nosso gênio, Nós temos que controlar o nosso temperamento. Temos que aprender a receber toda espécie de ofensas e tratamento rude sem revidar. Como é difícil, mas pelo poder do Espírito Santo, nós vamos crescendo de um degrau a outro degrau.
e pelo controle dos pensamentos. Pensar sobre a nossa visão, a nossa missão e as metas e nas necessidades do nosso grupo várias vezes por dia, principalmente ao acordar e ao deitar, ao dormir, nos ajuda muito no sentido de nos levar a exercitar o autocontrole. Repasse as situações em que exercitou o autocontrole ao longo do dia, quando a reação normal teria sido de ira, medo e insegurança. 2 impulsos põem nosso cérebro em ação: autossugestão e sugestão externa. É humilhante perceber que somos influenciados por sugestões externas vindas de outros, aos quais permitimos, sem exame, sem indagação, sem uma investigação, colocar pensamentos em nosso consciente. Mas temos o poder de determinar a respeito do que vamos pensar. Devemos agir de acordo com essa capacidade, pois assim nós vamos cultivar o autocontrole. Devemos escolher deliberadamente os pensamentos que queremos que predominem em nossa mente. Filipenses 4:8 deixa bem claro para nós que nós devemos pensar naquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama. Somos o produto dos nossos pensamentos. Você é o que você pensa. O segredo está em controlarmos os nossos pensamentos. O autocontrole ideal é o controle do Espírito Santo, em nossa vida. O Espírito Santo é quem produz em nós o autocontrole ou o domínio próprio. O autocontrole, ele resulta em liberdade, confiança, alegria, estabilidade e liderança. Então veja, é um grande desafio, não é fácil, é muito difícil. Na nossa força, posso dizer que é impossível, mas pela graça, pelo favor, pelo presente do Espírito Santo, é que nós vamos conseguindo praticar e cada vez mais. E se nós cairmos, perdemos a estribeira, não importa, nós nos arrependemos, pedimos perdão, nos levantamos e continuamos a nossa caminhada em total dependência do Espírito Santo. Amém.